Vamos falar nesse vídeo a respeito da volta do nosso Deus Criador, que se aproxima. Vou falar uma coisa para vocês que nunca ninguém falou para vocês, nem um pregador e nem a Bíblia. Mas a realidade é essa. Nós estamos bem próximos pelos acontecimentos. Um sinal da vinda do Senhor, ele diz que ele pisará no Monte das Oliveiras e o monte vai ceder, vai partir em duas partes. E o monte já está começando a partir. Vai no seu dicionário do Google, escreve Monte das Oliveiras partindo. Uma coisa que até então parecia impossível. Esse sinal que começa a partir lá é um alerta que ele está dando para o povo. Como ele disse, e se esses dias não fossem abreviados, nem uma alma se salvaria. Estavam todos corrompidos, né? Na dualidade, na trindade, deuses estranhos, brincando de igreja grega. É assim que ele disse. Se esses dias não fossem abreviados, nem uma alma se salvaria. Então ele está dando o recado. Ele falou que ele pisará no Monte das Oliveiras e o Monte das Oliveiras vai partir. Então o monte já começou a ceder. Até então ninguém acreditava. Então ele tá no controle. Ele está orientando. Ele quer chamar a atenção das pessoas. Que ainda resta. Estão ouvindo? Israel, preocupado, já tem a maquete do terceiro templo. Já tem. Isso não chama a atenção de vocês? As novilhas do sacrifício, a preocupação com as tribos perdidas, e quanta coisa acontecendo. Mas o que eu vou falar para vocês hoje, eu acho que ninguém nunca pensou nisso, mas é realidade. É a realidade. Os terroristas, o ódio a Israel. Israel, para se defender, vai lá e massacra as forças do Irã. Mas eles continuam pregando ódio. Eles se especializaram o quê? Em criar terroristas. Eles entram em um país e ali já formam um grupo de terroristas inimigos de Israel. Mas por que este ódio a Israel? Por que esses terroristas odeiam tanto Israel? Essa semana, Israel que matou uns 5 líderes deles. Um se vestiu de mulher para se disfarçar. Pôs a burca, pôs aquela burca muçulmana lá para enganar. Mas foi morto essa semana. Quer dizer, Israel mata. Mas Deus deu essa graça para eles. Deus deu essa graça. Porque contra terrorista não tem jeito. Se não for Deus agindo, eles te matam. Estão ouvindo? Então teve essa semana, isso. A mídia é do lado do Hamas. Isso eles não falam. Um líder terrorista essa semana se vestiu de mulher para se disfarçar.
mas a si mesmo mataram, porque não tem remédio com esse tipo de gente. São inimigos de Israel. Mas por que, irmão Nilson, os tanto terrorista? Essa é a pergunta. Que a hora que eu falar, você que tem o Espírito do Criador na sua vida, você vai entender. Os terroristas são homens malignos. É o diabo na terra. Se eles são o diabo na terra, o que eles sabem? Eles sabem que Deus vai vir por intermédio de Israel. Olha, e ninguém tinha pensado nisso. A igreja da Santa Inquisição, quantas vezes tentou destruir Israel e até mesmo destruiu? Porque eles sabem que Deus vai vir por intermédio de Israel. Deus vai vir para jogar a mentira. Jogar a mentira por terra. A mentira vai cair por terra. A falsa religião vai cair por terra. E eles sabem disso. Porque através da mentira que eles tiram ali o seu sustento. Eles vivem por causa da mentira. Se tirar a mentira, eles não existem. Eles não vivem mais. E eles sabem muito bem disso. Eles sabem muito bem disso. Então, os terroristas também é um sinal da volta do nosso Deus. E olha como tem aumentado esses terroristas. Olha como tem aumentado. Isso não é um sinal da volta do nosso rei? É o fim do sistema. Como se diz o fim do sistema em uma palavra mais fácil? A queda do sistema financeiro. Isto não é um sinal da vinda do nosso rei para vocês? Saiu nesse final de ano uma estatística. Diz que o mundo deve 307 bi. O mundo. Mas deve para quem? Essa é a pergunta que eu queria fazer para eles. O mundo diz que deve 300 trilhões. O mundo, a dívida do mundo é 307 trilhões. Vai no dicionário do Google e pergunta qual é a dívida do mundo. Vai sair para você 307 trilhões. Mas deve para quem? Deve para quem? Alguém está lucrando, alguém está ganhando com isso. Tem uma meia dúzia aí que lucra. E com essa queda mundial do sistema financeiro, isso não é um sinal da volta do nosso rei? Saiu estudo essa semana aí de 400 anos do erro do calendário. Se for 400 anos, já passou dos 6.000. Os judeus parece que fala 115. A igreja da Santa Inquisição parece que fala que 200 anos. Quer dizer, um fala uma coisa, outro fala outra. Mas nós, testemunha do Deus Criador na terra, olha a responsabilidade. Nós temos que saber que Ele está vindo. Não importa o que os judeus falando, é importante. Roma dá o seu parecer. Esse estudo dessa semana que 400 anos. Mas se for 400 anos, aí já passou os 6.000 anos da Terra. E o nosso Deus que nós servimos, que nós buscamos, é Deus zeloso, como Ele diz na sua palavra. Se Ele é Deus zeloso, o dia que fazer 6.000 anos, Ele virá. Ele virá. Ou pode ser que passou esses 6.000 anos, Ele está dando aquela oportunidade. Aquela oportunidade que Ele disse. E se esses dias não fossem abreviados, nem uma alma se salvaria. Nem uma alma se salvaria. Então nós estamos
vivendo este abreviamento, para que este evangelho, esta palavra, chegue ainda na vida de alguém. Alguém precisa desta palavra. Alguém precisa desta palavra. Muitos foram chamados, mas seguiram para outro lado. Por isso que diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos são chamados para sair da igreja da Santa Inquisição, mas não são escolhidos porque toma outro caminho, toma outro destino, segue outra doutrina. Há muitas doutrinas erradas, há muitas encruzilhadas. Muitas encruzilhadas. E nessas encruzilhadas eles se perdem. Eles deixam o nome verdadeiro que está lá em Israel, deixa a unicidade do Criador, a unicidade do Criador. Outra palavra para os nossos peritos de Bíblia. Ano 230, aquele mosaico de Megido. Vai no seu Google, escreve mosaico de Megido. Ano 200, 230, aquela congregação que achou dentro de Israel, mas era um povo grego que estavam ali dentro de Israel tentando restaurar a obra. Vocês veem que o primeiro atentado foi contra o nome sagrado. Foi contra o nome sagrado. Mas eles guardavam a unicidade ali dentro de Israel. E no mosaico estava escrito o mosaico que eles acharam de ano 200, ano 230, aquela comunidade grega dentro de Israel. Estava escrito, Jesus é Deus. Então eles já tinham sofrido o golpe, que eles já tinham deixado o Senhor Yehoshua, mas o plano dele era restaurar esta obra. Estude o mosaico de Megido e venha comentar aqui nesse vídeo. Vocês veem que no ano 200, ano 230, ainda se guardava a unicidade, porque o mosaico estava ali escrito, Jesus é Deus. Agora, se vocês não acordar, vocês sabem que o rei está voltando, vocês vão perder a salvação de vocês. Vocês vão para o juízo. E o juízo é incerto. E no juízo está escrito, ele dará a cada um segundo as suas obras. Mas medite mais nesse aumento dos terroristas. Se mata tanto e aumenta tanto. Por que o Irã se preocupa tanto com os terroristas? Cada terrorista que morre, o Irã paga uma taxa para a família. Mas o Irã está destruído também, não tem alimento, não tem água, porque não chove lá. Deus está pesando a mão neles já, entendeu? Deus está pesando as mãos neles, e o povo está revoltado dentro do Irã. Então orem, estude mais sobre esses terroristas, porque os terroristas sabem que Deus vai vir por intermédio de Israel, entendeu? E o mundo está vacilando, o mundo não sabe, mas os terroristas sabem, e nós, testemunha de Deus na terra, nós sabemos, testemunha do Deus Criador, como é a sua palavra, vós sereis minhas testemunhas, entendeu? E para essas testemunhas, a porta ainda está aberta, porque ele ainda chama, ele ainda está chamando para esta última peleja. Fique com esta palavra, cresça na graça e no conhecimento deste Deus bendito que fez os céus e a terra.